Desastres naturais, guerras ou projetos fracassados são algumas das razões que levaram os habitantes de algumas cidades deixarem para trás suas vidas, suas casas e muitas vezes seus sonhos. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer algumas das cidades que foram abandonadas para sempre. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos. Hashima. Também conhecida como Gunkanjima, essa é uma pequena ilha localizada no Japão e foi povoada entre 1887 e 1974 pelos trabalhadores e suas famílias, facilitando o acesso aos empregados até a mina para atuarem na extração de carvão. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi comprou a ilha e começou o projeto de extração de carvão em minas submarinas, contratando milhares de trabalhadores. Em 1959, mais de 5.000 moradores chegaram a morar em Gunkanjima, sendo considerado o lugar mais densamente povoado do mundo, com cerca de 835 habitantes por quilômetro quadrado. Para acomodar tantas pessoas, foi necessário a construção de grandes edifícios residenciais. Durante alguns anos, os moradores conseguiram viver uma vida mais ou menos normal. Enquanto metade da ilha era dedicada ao funcionamento da mina, a outra era voltada ao espaço residencial, escolas, restaurantes, lojas e hospitais. Além disso, paredes de concreto foram construídas para proteger a ilha das fortes ondas e tufões que são frequentes na região. Em 1960, quando a fonte de energia começou a ser substituída pelo petróleo, a produção de carvão sofreu uma drástica redução. Em abril de 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente a desativação da mina e a evacuação total do local. Assim, todos os residentes tiveram que se mudar da ilha, deixando muitos pertences para trás. Com isso, o lugar passou a ser conhecido como Ilha Fantasma. Com a cidade totalmente abandonada por vários anos e exposição direta aos tufões, fez com que as residências e as instalações de mineração se deteriorassem, dando à ilha uma aparência assustadora. Em 2009, a ilha foi aberta para visitação, e alguns visitantes afirmaram que ainda era possível ver muitos vestígios deixados pelos moradores, deixando a ilha ainda mais sobrenatural. Sanzhi. Essa cidade fantasma localizada em Taiwan foi construída em meados dos anos 70, possuindo incríveis complexos com casas arredondadas, também conhecidas de casas de OVNIs. Sua arquitetura se assemelhava a casas futuristas, assim como em outros lugares em Taiwan. Elas foram construídas no início de 1978 e fariam parte de um resort de férias. Muitas foram comercializadas para oficiais militares ou para pessoas de alto poder. Durante sua construção, diversos acidentes inexplicáveis, mortes violentas, suicídios e até mesmo histórias de assombração pelo complexo durante a noite causaram muitos problemas, fazendo diversos trabalhadores abandonarem o serviço, enquanto outros se negavam a trabalhar em determinados locais. O governo tentou abafar os acontecimentos na região, mas o medo foi se espalhando até mesmo dos novos proprietários que iriam viver no complexo, fazendo com que o empreendimento fosse por água abaixo. Já em 2010, todas as casas de OVNIs foram demolidas para uma possível conversão em um resort comercial. Os moradores da região contam lendas sobre espíritos famintos de crianças que assombram o lugar e também dos espíritos de funcionários que morreram ali. Pripyat. Em 1986, Pripyat, localizada no norte da Ucrânia, era uma cidade com 50.000 habitantes, fundada há 15 anos atrás para dar abrigo aos trabalhadores da central nuclear de Chernobyl e suas respectivas famílias. Era uma cidade moderna e próspera, com tudo para continuar dando certo. Porém, em 26 de abril de 1986, ocorreu o que muitos de nós já sabemos: o reator 4 da central nuclear explodiu, liberando uma grande carga de material radioativo na atmosfera. Apesar da gravidade, a população só começou a ser evacuada 36 horas depois. A cidade contava com cerca de 50.000 habitantes que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences, sendo informada que se tratava de apenas uma evacuação temporária, deixando para trás alimentos e animais domésticos.
Todos os animais domésticos e selvagens que viviam próximo foram sacrificados para que a radiação não chegasse a outros lugares através deles. 34 anos depois, Pripyat é uma cidade fantasma. Ainda é possível encontrar em muitos apartamentos a presença de fotografias, brinquedos infantis, roupas e outros itens pessoais. Apesar do grande estrago que esse acidente causou na região, existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Pyramiden foi um assentamento de mineração na Noruega fundado em 1910 pelos suecos. Porém, foi vendida em 1927 à União Soviética, que converteu o povoado em uma zona de extração de carvão. Porém, a atividade industrial acabou em 1998. Sua infraestrutura e instalações se manteram intactas desde então. O lugar já não era mais tão atraente, e ali ainda aconteceu um acidente de avião em 1996, matando 141 pessoas, a maioria familiares dos trabalhadores, levando a moral que restava do lugar para baixo. Antes da cidade se tornar fantasma, ela possuía aproximadamente 1000 habitantes. Entre suas instalações estavam um centro cultural com teatro, biblioteca, estúdio de arte, complexo esportivo, entre outros. Hoje em dia, a cidade fantasma ainda possui alguns objetos deixados pelos moradores e trabalhadores. Afinal, a cidade existiu durante 50 anos e não tinha como levar tudo embora. Algumas máquinas foram transferidas para outras minas, mas muitas coisas ficaram para trás. Alguns prédios estão abertos para visitantes, outros não. Para visitar a cidade, é indicado ir com um guia, pois é necessário levar um rifle para se defender caso encontre algum urso polar no caminho, o que não é incomum. Kolmanskop. Essa é uma cidade fantasma situada em pleno deserto da Namíbia. Foi fundada pelos alemães em 1908 e habitada por mineiros alemães para extrair diamante de uma mina próxima. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram extraídos mais de 1000 quilos de diamantes. A cidade cresceu rapidamente, possuindo escola, hospital, salão de festas, fábrica de gelo e a primeira extração de raio-x do hemisfério sul. Porém, não teria propósitos medicinais. Sua função era verificar se os mineiros não estariam levando diamantes junto ao corpo para suas casas. Como ocorre em quase todas as cidades nesse padrão, a mina de onde eram retirados os diamantes se esgotou e a cidade foi abandonada em 1954. Por estar dentro de um deserto, com o passar dos anos a areia começou a invadir o lugar. Hoje, as ruínas da cidade fantasma têm pouca semelhança com a sua antiga glória, e as imponentes casas foram quase demolidas pelo vento, e gradualmente estão sendo envolvidas por dunas de areia. Em 1980, a empresa de mineração restaurou vários edifícios e fundou um museu no local, que agora se tornou atração turística e é visitada por várias pessoas todos os anos. Humberstone. No meio do deserto do Atacama, ao norte do Chile, se encontra essa cidade fantasma. O vilarejo é localizado em uma antiga área de mineração e poucas centenas de quilômetros da fronteira com o Peru e a Bolívia. Seu nome veio do James Humberstone, engenheiro químico britânico que fez fortuna com o salitre, um material muito comum que era retirado de uma crosta rica em nitrato encontrada no deserto, que se usava para produzir fertilizantes. Em sua época mais próspera, a cidade chegou a ter 3.500 habitantes que trabalharam neste ambiente hostil, um dos desertos mais secos do planeta. Com o início da Primeira Guerra Mundial, os ingleses bloquearam as exportações de salitre à Alemanha, o que incentivou a criação de fertilizantes artificiais por parte dos cientistas alemães, que eram mais eficientes, não sendo mais necessário o nitrato chileno. Hoje em dia, Humberstone é uma cidade fantasma. Ninguém viveu ou trabalhou por lá há aproximadamente meio século. Varocha. No início da década de 1970, esse bairro foi um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Porém, em 1974, seus habitantes fugiram durante a invasão turca, quando a cidade de Famagusta ficou sob controle turco e permaneceu abandonada desde então. Os hotéis à beira-mar em ruínas, marcados pela guerra, tornaram-se um emblema da divisão do país entre os turcos e os gregos. Em 40 anos, poucos pisaram na cidade, que permanece fortemente vigiada pelo exército turco e por cercas de arame farpado. Alguns especialistas acreditam na reconstrução da cidade inteira para corrigir os erros do passado e criar um local sustentável e ecológico. Porém, a política complexa do local continua sendo o principal obstáculo que impede um acordo.
Kangbashi. Situada na Mongólia, no norte da China, essa provavelmente é a maior cidade fantasma do mundo. Sua construção começou em 2003 pensando em uma cidade moderna, com grandes estádios e fabulosos espaços públicos. A cidade alcançou tudo isso em pouco menos de 10 anos, porém não atraiu tantas pessoas como era esperado. Sua capacidade total era de abrigar aproximadamente 1 milhão de pessoas, porém apenas 70 mil se mudaram para lá. Eventualmente, com o passar do tempo, essas pessoas também começaram a abandonar a cidade por conta das baixas perspectivas de sucesso, fazendo com que ela quebrasse completamente. A cidade tem reservas abundantes de água, um recurso escasso na capital regional. Por isso, foi imaginado que a cidade serviria como uma cidade satélite, que atrairia moradores da capital e outras regiões. Hoje em dia, é em grande parte uma cidade fantasma, possuindo muitas casas vazias e milhares de edifícios abandonados, convertendo a cidade em um lugar completamente deserto. E essas foram algumas cidades abandonadas para sempre. Deixem nos comentários quais vocês teriam coragem de visitar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!